Amém. Efésios 5, lá no versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Em outras versões diz, ao qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Eu só queria me deter nesse versículo aqui. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Espírito aqui, com letra maiúscula, aponta para o Espírito Santo na nossa vida. O Senhor falou comigo a questão de enchei-vos do Espírito. Amados, nós temos vivido dias maus. Como nós acabamos mesmo agora de levantar um clamor por esse bairro. Nós temos vivido momentos difíceis. Momentos em que a gente vê situações que aos nossos olhos só o Senhor. Pessoas conhecidas, pessoas até mesmo desconhecidas. Mas que eu creio que cada situação que você vê em pessoas que você nem conhece, mas o Espírito Santo te dá uma tristeza no teu coração de ver essas coisas acontecerem. E a palavra do Senhor diz para que nós não venhamos a nos embriagar com o vinho da contenda, com o vinho, sabe, de dissensão, de separação, mas que nós venhamos a nos embriagar com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, amados, sermos revestidos desse poder. O batismo com o Espírito Santo na nossa vida é um revestimento de poder na tua vida. Não é para você ficar falando o tempo todo em línguas, balá, balá. Não é para você dizer que você fala mais em línguas do que o teu irmão, não, amados. Porque a palavra de Deus fala que quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Mas é necessário, amados, os dias são maus. Se nós não estivermos revestidos desse poder do Espírito Santo de Deus, como nós vamos poder resistir aos dias maus? A palavra do Senhor nos diz isso, que nós vivemos em tempos de aflições, mas com o poder que há em Jesus, que há em Cristo Jesus, e nós, revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir resistir esse dia mau. Então eu queria que nessa manhã nós viéssemos a refletir em questão disso, a refletir de como nós necessitamos da presença de Deus na nossa vida. E são situações que acontecem que muitas das vezes o Espírito Santo, ele não quer que nós venhamos a viver momentos de experiências somente. Acontece um culto, quarta-feira, quem esteve aqui? Foi algo tremendo, né? Como Deus ministrou no nosso coração. Como nós saímos daqui cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não quer que nós venhamos a viver de momentos como esse. Momentos como esse, quarta-feira, já passou. Nós não podemos viver da quarta-feira, né? Nós temos que viver a nossa vida, uma constante busca. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Não é nos enchermos hoje e amanhã as coisas lá de fora nos contaminar. As coisas lá de fora nos entristecer e não fazer com que a gente venha avançar. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que avançar. Eis que as coisas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Deus jogou o meu pecado e o teu pecado no mar do esquecimento. Ele faz tudo novo na nossa vida. Então nós precisamos avançar para que Ele possa agir na nossa vida, através de nós, para outras vidas que necessitam do alimento que você tem. Olha que lindo, você tem um alimento. O alimento para dar essas vidas aí fora. Quantas vidas necessitam? Quantas pessoas precisam de ouvir a nossa palavra através do Espírito Santo que habita em nós, amém? Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada do Deus Altíssimo.
Amados, isso é muito lindo. Quantas das vezes nós esquecemos disso? Quantas das vezes nós nos esquecemos que nós somos morada do Senhor? Que sendo morada do Senhor não pode habitar mal algum na gente. Sabe, Deus falou isso comigo. Deus falou comigo isso, que a cada dia eu tenho que me encher do Espírito Santo. Como eu posso falar algo para vocês do que eu não vivo? Nós temos que falar, a nossa vida tem que ser uma pregação. Muitas das vezes a gente não precisa falar nada. Eu não preciso falar nada para o diácono Wallace, não preciso falar nada para a diaconisa Ângela, para o diácono Almir, mas a minha vida tem que expressar. Lembra do bom perfume de Cristo? Que eu falei que essa manhã o Senhor colocou essa palavra na minha boca, e eu senti o bom perfume de Cristo. É esse bom perfume de Cristo que eu e vocês estão capacitados para ir lá fora. Não só expressar dentro da igreja, amados, é muito fácil. É muito fácil eu expressar para o meu irmão. É muito fácil eu amar o meu irmão, aquele que eu estou vendo, aquele que está compartilhando comigo cada dia. Mas, amados, é difícil você ir lá fora, falar do amor de Deus para uma pessoa que você não conhece. Talvez um traficante. Quantas experiências nós tivemos com evangelismo, de chegar e falar para um traficante, uma pessoa que você não sabe da vida dele. Quantas pessoas, infelizmente, ele pode ter sido usado pelo inimigo e ter ceifado vidas. E você vai lá com o amor de Cristo, porque por você mesmo e por mim nós não conseguiríamos fazer isso. Mas o amor que habita em nós, o amor de Jesus que habita em nós, nós vamos lá e damos uma palavra para aquele traficante e falamos para ele: há jeito para você, não é o fim da tua vida, Deus pode fazer mudanças, Deus pode fazer tudo novo. Amados, isso é força do Espírito Santo que está dentro de nós. Quantas vezes nós não falamos para um familiar que nós conhecemos, que sabemos a índole do nosso familiar, seja com temperamento ruim ou seja com temperamento tranquilo, mas quantas das vezes nós não falamos para um familiar do amor de Jesus? Aí Deus leva a gente lá fora para falar para aquele ímpio, para aquele que você não conhece, não sabe o que ele tem feito lá fora. E você fala assim com uma força, com vigor. Mas, amados, que nós venhamos a fazer isso, seja lá fora, seja aqui dentro, que venhamos a expressar o nosso amor, que venhamos nos abraçar mesmo. É isso que o Espírito Santo quer, que cada um de nós venha quebrar qualquer resistência que possa haver no nosso meio. Que o amor de Deus, ele venha invadir os nossos corações, que nós venhamos olhar para o nosso irmão e vê-lo maior do que nós. Amados, nós não somos nada sem a presença do Senhor. Nós não somos nada. A palavra do Senhor diz que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Amados, nós não somos nada sem a presença do Senhor. Eu não sou nada sem a presença do Senhor na minha vida. Eu não poderia subir nesse púlpito aqui, nesse altar, no altar santo. Eu não poderia se não fosse a presença do Espírito Santo na minha vida. E lá em Jeremias 18, quando Deus fala com Jeremias, ele fala, acho que é no versículo 1, eu coloquei aqui versículo 1, deixa eu ver aqui na minha Bíblia aqui para ler direitinho com vocês, que fala assim, deixa eu ver, acho que é versículo 1 ou é versículo 2, que fala: desce à casa do oleiro, porque lá falarei contigo. Acho que é no versículo 2, no 3. E ali Jeremias teve uma experiência tremenda com o Senhor,
Porque, amados, quando Deus fala assim, desce a casa do oleiro, nós somos vasos. Quantos vasos nós temos aqui? Vasos para honra, não vasos para desonra. E quando Deus fala para Jeremias, desce a casa do oleiro, porque lá falarei contigo. Ali, Deus chama Jeremias com intimidade. Deus quer intimidade conosco. Deus quer olhar para mim e para você e ver que nós estamos ali numa constante busca. Precisamos buscar o Senhor dia após dia. Precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo, para que possamos resistir o dia mau. E lá em Gálatas 5:22, fala que dos frutos do Espírito. E, amados, na minha vida e na tua vida, nós precisamos disso a cada dia. Porque através da busca, através do comprometimento,